57%, mais da metade dos evangélicos no Brasil não tem certeza se vão para o céu quando morrerem. 57% vivem na dúvida, acordam sem saber, deitam sem saber, oram sem saber se a oração chega, congregam sem saber se estão salvos de verdade. E se você é um deles, precisa ouvir isso agora, porque a Bíblia não deixa margem para dúvida. E se você está em dúvida ou está sendo enganado por uma religião falsa, ou nunca entendeu de verdade o que aconteceu na cruz, a salvação não é um prêmio que você ganha no final da vida, não é um certificado que Deus entrega depois de avaliar seu desempenho, não é uma medalha de honra ao mérito concedida apenas aos que conseguiram ser bons o bastante. A Bíblia é clara. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Saibais, não para que torceis, não para que espereis, não para que tentem adivinhar, para que saibais. Saber não é arrogância, saber não é presunção, saber é o resultado de entender o que Deus fez por você. E recusar essa certeza não é humildade, é desconfiança. Desconfiança da palavra de Deus. Quando Jesus estava na cruz, pouco antes de morrer, ele disse uma frase que muda tudo: está consumado. Em grego, tetelestai. Essa palavra não foi escolhida ao acaso. Era uma palavra usada no comércio da época. Quando alguém pagava uma dívida por completo, o credor pegava o recibo, carimbava e escrevia em cima uma única palavra: tetelestai, pago, finalizado, quitado, não deve mais nada. Jesus não disse está quase pronto, não disse falta a sua parte agora, não disse dê início ao processo, agora você precisa terminar. Ele disse está consumado, a obra da salvação foi concluída ali, não foi iniciada, foi concluída, completa, terminada, perfeita. Imagina a cena: Jesus pendurado na cruz, pregos atravessando suas mãos e pés, o céu escurecido, a terra tremendo, o peso de todo o pecado da humanidade sobre ele, seu, meu, de todo homem que já existiu ou que vai existir. E então, depois de 6 horas de agonia insuportável, ele levanta a cabeça e grita: está consumado, e entrega o Espírito. Naquele exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu que separava o homem de Deus por 1500 anos, desde Moisés, um véu de 10 centímetros de espessura, tecido triplo, forte demais para ser rasgado por mãos humanas, e Deus rasgou de cima para baixo. Não foi o homem que rasgou de baixo para cima, foi Deus abrindo o caminho de volta para ele. E você ainda acha que precisa fazer alguma coisa para merecer entrar? Aqui está o problema. O problema não está na cruz. O problema está no que você acha que a cruz significa. Se você acha que Jesus fez 99% e você precisa fazer 1%, você não entendeu. Se você acha que precisa ser bom o suficiente, orar o suficiente, jejuar o suficiente, congregar o suficiente, dizimar o suficiente, você não entendeu. Porque suficiente nunca é suficiente quando você está tentando pagar uma dívida infinita com recursos finitos. Paulo escreveu em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, dom de Deus, não empréstimo que você paga de volta, não parceria 50-50, não desconto que você precisa complementar, dom, presente, gratuito. E você recebe um dom fazendo alguma coisa? Não, você recebe um dom estendendo a mão e aceitando. Se você precisa fazer algo para receber, não é dom, é pagamento. E se é pagamento, não é graça. A diferença entre religião e evangelho é simples. Religião disfarça, evangelho desfeito. Religião distante, evangelho desconfia. Religião diz esforce, evangelho diz descanse. Religião aponta para você, evangelho aponta para Cristo. E aqui está a conexão que muda tudo. Quando você confia em Cristo, você não se torna candidato à salvação. Você não entra numa fila de espera. Você não recebe um número de protocolo. Você se torna filho de Deus imediatamente, no mesmo instante. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
feitos filhos, não colocados em período de experiência, não inscritos na lista de espera, não matriculados no curso de qualificação, feitos filhos. Agora, naquele momento, e filho não perde a condição de filho por comportamento. Pode ser filho rebelde, sim. Filho desobediente, sim. Filho que envergonha o pai, sim. Filho que decepciona, que erra, que cai, mas continua, filho. Isso não é licença para pecar. Isso é certeza para viver. Porque quando você sabe que é salvo, você não vive com medo de perder. Você vive com gratidão por ter recebido. E gratidão muda comportamento muito mais do que medo. Medo gera obediência externa. Gratidão gera transformação interna. Então, por que tanta gente vive na dúvida? Por 3 razões principais. Primeira razão, porque confundem salvação com santificação. E essa confusão destrói vidas. Salvação é instantânea. Acontece no momento que você crê. Um segundo você está morto espiritualmente. No segundo seguinte você nasce de novo. É imediato. Santificação é progressiva. Acontece ao longo da vida inteira. Dia após dia. Decisão após decisão. Você não é salvo porque está se santificando. Você se santifica porque foi salvo. A santificação é o resultado da salvação, não a causa. Mas tem gente que inverte isso. Olha para a santificação lenta e conclui que a salvação é incerta. Olha para as quedas no processo e acha que perdeu a posição de filho. Erro fatal. Segunda razão. Porque medem salvação por sentimento. Um dia acordam animados, se sentindo perto de Deus, acham que estão salvos. Outro dia acordam desanimados, se sentindo longe, acham que perderam. Um dia a oração flui, acham que Deus os ouve. Outro dia a oração não sai, acham que foram rejeitados. Mas salvação não depende do que você sente, depende do que Deus fez. Seus sentimentos mudam com o clima, com o sono, com o estresse, com a alimentação. A cruz não muda, o sacrifício de Cristo não muda, a palavra de Deus não muda. E você não pode construir certeza eterna em cima de emoção estável. Terceira razão, e essa é a mais perigosa, porque olham para si mesmos em vez de olhar para Cristo. Ficam medindo seus méritos, contando suas obras, pesando suas falhas. E quando você olha para si mesmo, sempre vai achar motivo para duvidar. Sempre. Porque você é falho, você é inconstante, você é imperfeito. Mas quando você olha para Cristo, sempre vai achar motivo para crer. Sempre. Porque Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é suficiente. A pergunta não é você é bom bastante. A pergunta é Cristo é suficiente. E a resposta é sim. Agora a pergunta que dói de verdade. Você tem olhado mais para seus erros ou para a cruz? Você tem confiado mais no seu esforço ou no sacrifício de Jesus? Você está tentando merecer o que já foi dado de graça? Você está vivendo como escravo tentando agradar o patrão? Ou como filho descansando no amor do Pai? Se sua resposta for sim para qualquer uma dessas, você está roubando a glória de Deus. Porque quando você diz que precisa fazer algo para ser salvo, você está dizendo que a cruz não foi suficiente. Você está dizendo que o sangue de Jesus não foi o bastante. Você está dizendo que o grito está consumado foi mentira. E isso não é humildade. É orgulho disfarçado de religiosidade. Então aqui está a verdade que liberta de uma vez por todas. Se você já colocou sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está salvo, agora, para sempre. Não por causa do que você fez, por causa do que Ele fez. Não por causa de quem você é, por causa de quem Ele é. E você pode ter certeza absoluta disso, porque Deus disse. E Deus não mente, Deus não muda de ideia, Deus não cancela a promessa. A dúvida não vem de Deus, vem do diabo, vem da religião falsa, vem do seu orgulho, que não aceita que a salvação seja totalmente gratuita. Então pare de duvidar do que Deus já garantiu, pare de questionar o que Cristo já consumou, pare de tentar pagar o que já foi pago, descanse, confie e viva como um filho, não como escravo. Escreve nos comentários agora, certeza ou dúvida, apenas uma palavra. E se você quer entender a Bíblia de verdade, sem rodeios, sem enrolação, segue este canal agora.